Olá, está começando o programa Justiça e Trabalho com as principais notícias e decisões da semana da Justiça do Trabalho Potiguar. Eu sou Heloísa Guimarães, apresentadora do programa Justiça e Trabalho. Sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos castanhos e estou vestindo uma blusa amarela. No cenário do programa, azul com a logomarca JT, Justiça e Trabalho. Na edição de hoje, você vai ver que o TRT-RN fez o plantio de mudas de árvores nativas em vários locais da sede do tribunal em Natal. A Escola Judicial realizou um debate sobre qualidade de vida no trabalho e saúde mental. No quadro TRT na Rua, Rafael Lopes vai tirar várias dúvidas sobre emprego e trabalho. E ainda, a coordenadora do Sejusc Natal, a juíza do trabalho Simone Jalil, fala sobre a decisão que vai beneficiar o Hospital Valfredo Gurgel com R$100 mil. Não sai daí que o Justiça e Trabalho está só começando. O TRT-RN realizou uma ação em comemoração ao Dia Nacional da Árvore. O tribunal recebeu o plantio de algumas mudas de árvores nativas que foram plantadas em diferentes locais da instituição. Além do compromisso com o meio ambiente, essas árvores que foram plantadas vão servir para proporcionar mais bem-estar de quem usa o tribunal no dia a dia. O compromisso com o meio ambiente é uma pauta constante do TRT-RN. Diante disso, esta semana começou com mais uma ação de conscientização ambiental. O tribunal recebeu o plantio de algumas mudas de árvores nativas que foram plantadas em diferentes pontos da instituição. A ação marcou as comemorações alusivas ao Dia Nacional da Árvore. O plantio foi possibilitado a partir de uma parceria do TRT-RN com a Prefeitura de Natal, que, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, tem feito reflorestamento de várias áreas da capital através do projeto Planta Natal. O presidente do TRT-RN, o desembargador Dr. Eritson Medeiros, participou do momento e falou sobre a importância de ações que priorizem o meio ambiente. Com certeza, nessa semana do Dia da Árvore, né, é importante que a sociedade participe desse lado ecológico que a gente tem que abraçar para a sustentabilidade ambiental no mundo e principalmente aqui no nosso tribunal, não é isso? Vamos plantar agora o ipê amarelo do lado dessa palmeira maravilhosa que é centenária aí, né? Membros da equipe do projeto Planta Natal coordenaram o plantio das mudas no TRT-RN e deram mais detalhes sobre como as instituições e moradores da cidade de Natal podem solicitar os serviços oferecidos pela equipe. Então, quando é solicitado o plantio, né, ou então a doação de mudas, a gente vai no local, a gente faz uma vistoria, né, vê a questão da distância entre outras plantas ou então entre alguns elementos como placa, como tubulações, como fiação também. E a partir daí a gente vê qual a espécie mais adequada para o plantio. O plantio de mudas também contou com a colaboração dos servidores do setor de coordenação de logística e patrimônio. A gestão do TRT atual, Dr. Eritson, ele demonstra que não se preocupa apenas com a atividade fim, que é o quê? Promover a justiça social nas relações de trabalho, mas também se preocupa na parte social, a parte de meio ambiental. E existe um comitê específico, é o Comitê de Patrimônio Logístico e Sustentabilidade, que essas demandas de socioambiental é levada para discussão. Nessa reunião teve discussão sobre reativar o programa Adote uma Árvore. Então foi discutido isso e a gente trouxe para botar em prática. E a primeira muda plantada foi um ipê fixado no estacionamento interno do tribunal. Logo em seguida, foi a vez de plantar as mudas na área externa do TRT-RN. E além do estacionamento interno, o estacionamento externo aqui do tribunal também recebeu o plantio das mudas. Foram pelo menos 3 patas de vaca, árvores que possibilitarão uma excelente sombra para quem estacionar por aqui no futuro próximo. E com as árvores devidamente plantadas, o exercício dos próximos anos é aguardar pelo crescimento de todas, que tendem a ajudar e muito o clima da cidade e, consequentemente, o bem-estar de todos. A Escola Judicial do TRT-RN realizou um debate com servidores e magistrados sobre qualidade de vida no trabalho e saúde mental. Essa ação fez parte das ações da campanha Setembro Amarelo, uma ação nacional para a prevenção do suicídio. Por cerca de 1h30, magistrados e servidores do tribunal deram uma pausa no trabalho para falar de um tema muito importante: saúde mental e valorização da vida. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Escola Judicial e a Divisão de Saúde, com o programa Trabalho Seguro
e o Grupo de Trabalho Interinstitucional, o GETRIM. O evento, relacionado ao Setembro Amarelo, contou com 2 palestras de especialistas na área e foi mediado pelo juiz gestor regional do Trabalho Seguro, Alexandre Érico. O tribunal tem uma campanha interna, né, de melhoria da qualidade de vida no trabalho. O tema é um dos enfoques que o Trabalho Seguro também dá, né, nas suas atividades, porque o adoecimento mental, nos últimos tempos, tem aumentado muito a incidência, né? E em algumas situações o adoecimento mental se dá por conta das condições a que o trabalhador está submetido. Porque o adoecimento mental decorrente do ambiente de trabalho, ele também é um acidente de trabalho, né? Como qualquer outra doença adquirida no âmbito da relação de trabalho. Essa discussão é uma discussão relevante e dentro do tribunal e fora também do tribunal ela tem que ser levada para que seja debatida, e as informações sejam repassadas para que as pessoas se conscientizem mais, né, de prevenir. Durante o encontro na Escola Judicial, a psicóloga do TRT-RN, Rosane Helena Cardoso de Mello, falou sobre o cuidado com a saúde mental e a prevenção ao suicídio. Ela apresentou dados e os sinais de alerta para o risco de suicídio, que, ao contrário do que muitos pensam, pode ser evitado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, são registrados mais de 700 mil suicídios por ano em todo o mundo. No Brasil, a estimativa é de 14 mil casos. Dados alarmantes que apontam para a necessidade de se falar abertamente sobre o tema, que ainda é tabu para muita gente. Falar em morte, falar em sofrimento ainda gera muito estigma, né? Então é um tema muito importante para que a gente se fale no trabalho, né, em casa, né, nos setores como um todo da sociedade, mas de uma forma preventiva realmente, para a gente cuidar, né? A gente cuidar de si, né? Cuidar do outro, a gente pode de repente ajudar alguém que está, né, na família, um colega de trabalho que de repente precisa de ajuda, está em sofrimento, né, e a gente não sabe como ajudar. Então, esses espaços de discussão, eles são importantes para colocar o tema ali em questão e conscientizar, né, de uma forma positiva. Às vezes a gente não sabe o que dizer, mas só da gente estar ali disponível também, né, dizer assim, olha, se precisar, pode contar comigo, né. Então a pessoa se sente acolhida, não se sente julgada. Em seguida, foi a vez do professor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Felipe Coelho Lima, responder se é possível ter qualidade de vida no trabalho. Do ponto de vista dos trabalhadores, é uma busca de melhor vida, né? Quando a gente está falando de trabalho, a gente está falando de algo que a gente gasta boa parte da nossa vida dentro dele. Falar sobre qualidade de vida nesse ambiente é extremamente importante para a qualidade de nossas vidas como um todo. Para os servidores que acompanharam o debate, a temática é essencial para reforçar a importância do cuidado diário com a saúde mental e a prevenção ao suicídio. Eu acho um evento de suma importância que o TRT-21 está proporcionando a todos nós, servidores, magistrados e a coletividade como um todo. Eu acho muito importante, né? Muito significativo que o tribunal se preocupe com seus servidores, né? Dessa forma, que ainda existe um tabu, né, com relação a isso, mas sabemos que é um tema muito importante. Cada dia mais é um problema que agrava e se expande na população, então a gente está sempre procurando aqui. Eu vejo que tem esse apoio, tem auxílio também no consultório médico, psiquiatra, tem agora psicólogo, e agora essas programações sempre também nos ajudam muito a pensar sobre esse tema e a quebrar esse tabu e buscar ajuda quando necessário. Agora, Rafael Lopes mostra pra gente algumas das principais dúvidas sobre emprego e trabalho das pessoas nas ruas. Fala, Rafael! Oi, Heloísa, mais um TRT na rua e dessa vez a gente vai até o bairro do Alecrim para saber quais as principais dúvidas acerca dos direitos trabalhistas que os trabalhadores potiguares têm. Vem comigo que a gente tá no ar. Bom, eu trabalho 8 horas, eu queria saber na minha rotina qual o tempo que eu tenho de descanso. O empregado, ele tem direito de ter no máximo 2 horas de intervalo intra-jornada, quando ele tem uma carga horária de 44 horas semanais, e no mínimo 30 minutos. No caso de 30 minutos, tem que vir constando em uma convenção coletiva ou em acordo coletivo. O empregado que trabalha com jornada de 36 horas, que é aquelas 6 horas corridas, ele tem até 15 minutos de intervalo para um lanche ou para uma refeição. Minha dúvida é saber se eu sou obrigada a fazer hora extra e como eu sei como calcular essas horas extras.
Obrigado não é. Porém, o seu empregador esclarece no seu contrato para qual serviço você foi contratado. Se houver necessidade, aumenta a demanda, aumenta a necessidade do serviço para aquele período específico, é recomendável que o empregado cumpra com a jornada suplementar. Lembrando que tem um limite de 2 horas, pessoal. E essas 2 horas extras elas têm um acréscimo de 50% de segunda a sábado, e aos trabalhos, aos domingos, quando você trabalha a hora extra, aos domingos e feriado, aí o acréscimo é de 100%. Queria saber qual o tempo da licença paternidade. A licença paternidade hoje ela é direcionada para os pais de até 5 dias. E lembrando que ele precisa confirmar isso, comprovar junto ao seu empregador com a certidão de nascimento ou a declaração de nascimento vivo para a empresa computar a sua folga. O ideal é que seja o empregado conste, logo que nasceu, ele comunique no dia do nascimento. Agora, se o filho nasce e você está trabalhando, você entrega no dia seguinte e dali conta os 5 dias para você passar aí os 5 dias junto com a sua família. Vamos para o intervalo? Na volta tem uma entrevista com Simone Jalil, juíza do trabalho e coordenadora do Centro de Solução de Conflitos de Natal. Ela vai falar de um acordo que vai destinar R$100 mil para serem usados no Hospital Valfredo Gurgel. Então não sai daí que a gente volta já. Em acordos recentes realizados pelo Sejusc de Natal, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, foram destinados aí mais de R$700 mil a 2 unidades hospitalares essenciais para a saúde aqui do Rio Grande do Norte. Por isso a gente vai conversar com a juíza do trabalho, a doutora Simone Medeiros Jalil, que é coordenadora do Sejusc de Natal, para ela falar um pouquinho sobre esses acordos que foram feitos recentemente. Doutora Simone, bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa. Obrigada, Heloísa. Sempre um prazer estar aqui. Doutora, um desses hospitais foi o Valfredo Gurgel, né, que a gente sempre acompanha no noticiário, a unidade precisando de ajuda, né, de mais investimentos. Existe um problema na rede, né, em relação à assistência, especialmente esse pronto atendimento, né, cirurgias ortopédicas que são realizadas lá, que são muito importantes, e acaba tudo, muitos dos casos acabam chegando ao Hospital Valfredo Gurgel e eles têm, inclusive, um problema crônico não de falta de macas, mas de falta realmente de estrutura para atender tantos pacientes, né? E esse valor vai ser fundamental, né, para o hospital. Agora eles precisam apresentar um projeto para receber esse valor que é de R$100 mil, não foi isso? Foi um processo aqui que nós tivemos um acordo, né, foi uma ação promovida pelo Ministério Público do Trabalho, e aí foi celebrado um acordo com a empresa demandada, e a título de danos morais foi determinado 100 mil que serão revertidos para o Hospital Valfredo Gurgel. Então a instituição ela é intimada para ela apresentar um projeto, né, onde ela vai investir esses 100 mil, porque esse valor é repassado pelo Poder Judiciário e ele tem que informar, olha, eu vou gastar com isso, com aquilo, né, informar quais são as necessidades, porque a gente vê nos noticiários, como você bem disse, falta sim macas, falta aparelhos, porque a demanda é muito grande no Hospital Valfredo Gurgel, mas eles têm que indicar, eles sabem mais do que a gente, né, onde eles podem melhor aproveitar esse dinheiro, né, esses valores que foram a eles destinados. Agora, dias antes, o Sejusc de Natal já tinha feito um acordo beneficiando um outro hospital também muito importante, que é o Hospital Infantil Varela Santiago, não é isso? Isso. Na mesma semana, esses 2 acordos foram frutos da Semana Nacional de Execução, e nessa mesma semana nós fizemos um acordo também uma ação do Ministério Público do Trabalho, onde a título de dano moral foi designado o valor de R$600 mil, uma quantia um pouco maior, e esse valor foi destinado ao Hospital Varela Santiago, e o procedimento é o mesmo. O hospital
apresenta, né, ao Poder Judiciário um projeto de onde serão aplicados os recursos e, a partir daí, é remetido o dinheiro para aquela instituição também. E como é que a Justiça do Trabalho define essas instituições que podem ser beneficiadas, né, com esses valores indenizatórios? Então, o Ministério Público do Trabalho, ele tem lá uma relação, né, de instituições, as instituições se cadastram e eles vão destinando a partir do momento que aquelas instituições estão lá cadastradas. Além disso, como o Poder Judiciário, principalmente aqui no Sejus, que nós temos muitas demandas, então a gente tenta distribuir da melhor forma possível entre essas instituições. Quando chegou no dia da ação, né, contra essa empresa que tinha esses 100 mil reais, a gente conversou, não, já foi beneficiado Varela Santiago, vamos beneficiar uma nova instituição, então foi sugerido o Hospital Valfredo Gurgel. Semana Nacional da Execução Trabalhista, que saiu o balanço, né, nacional, com alguns dias de atraso ali, mas saiu e o TRT-21 ficou aí em 4º lugar, né, entre os tribunais de pequeno porte. Como é que foi, doutora Simone, participar mais uma vez dessa semana? Foi muito satisfatório, né? Esses resultados, né? Eles atualmente só levam em conta valores conciliados, mas em número de processos, em número de conciliações, nós na sexta-feira, por exemplo, o último dia da Semana Nacional de Execução, nós tínhamos mais de 150 processos pautados aqui no Sejusc e nós conciliamos 150 processos, né? Tínhamos um pouco mais, mas conciliamos 150 processos. Então, nós colocamos fim em execuções que já duravam vários anos. Então, esse resultado é que nos estimula cada vez mais, é realmente entregar o bem da vida a quem de direito, porque às vezes a pessoa recebe, eu brinco muito, antigamente a gente dizia, a gente entrega um papel, agora nem o papel a gente entrega, né, porque é tudo na tela, mas a pessoa fica ali com aquela sentença, e aí, vou receber quando, né? Então, quando você consegue entregar o bem da vida à pessoa, a pessoa realmente consegue receber aquilo, as pessoas saem daqui felizes, rindo, agradecendo, né? Nos abençoando, que Deus abençoe vocês. Eu acho que esse é o melhor presente, realmente, essa bênção que as pessoas ficam, que dão a gente, e a gente sente que realmente a gente atingiu a nossa finalidade, né? Que é bem atender o jurisdicionado e entregar o bem da vida a esse jurisdicionado. Doutora Simone, então, muito obrigada pela sua participação aqui mais uma vez. Lembrando que quem quiser continuar acompanhando as ações do TRT-RN, basta acessar o nosso site oficial, o canal no YouTube e nas redes sociais. Doutora, até uma próxima. Muito obrigada. Eu que agradeço, Heloísa. Até uma próxima.